E estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor, atendendo uma convocação apostólica, que é sempre uma honra atender. É sempre uma alegria, né? A gente fazer parte dos pensamentos do apóstolo e ele poder contar com a gente para fazer essa honrosa missão. Amém? Então eu estava falando que dando graça e paz para você que está aqui, para você que está em casa, e nós estamos nessa condição, respeitando as normas, né? Nós que estamos aqui trazendo a palavra, fazendo a interpretação, e todos aqui usando máscara, um espaço entre as cadeiras. Mas você que está em casa aí você fala assim: mas como eu queria estar junto com meus irmãos, como eu queria estar lá, mas eu queria, pode parecer estranho, mas eu queria que você que está aqui e você que está em casa se alegrassem. Sabe por quê? As portas do inferno não estão suportando essa igreja. Amém? Amém mesmo? Você que está aqui? Você está aqui, tá? Ah, não, mas eu estou na igreja porque eu não faço parte do grupo de risco. Não. Sim. Você não faz parte do grupo de risco, né? Das recomendações. Mas o principal é que essas portas dessa casa, dessa agência, não se fecharam. Podia ter se fechado. Fecha aqui, não, vamos esperar normalizar tudo para voltarmos, né? Aí estaríamos já desde março com as portas fechadas. Mas desde o início, antes do nosso presidente Bolsonaro falar, nosso apóstolo já falava: esse lugar, a igreja, é essencial. Essencial. É extremamente importante o funcionamento dessa igreja aqui. Porque a igreja está aberta é um ato profético, que eu acabei de falar. É um ato profético e uma revelação e o acontecimento desse ato profético. O que a palavra de Deus diz? O Senhor dos exércitos está levantando um povo poderoso na terra. Amém? E as portas do inferno não prevalecerão contra esse povo vencedor. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor, porque você faz parte desse povo. Não é brincadeira. Amém? A gente tem que dar muita glória a Deus. Muita glória, né? A gente que está na liderança da igreja, a gente fica sempre procurando notícias, né? Notícias, sabendo, lendo o diário oficial, lendo do que pode acontecer. O que está acontecendo? Qual é a nova? O que vai ter de novo? O que está acontecendo no meio jurídico, político, e também vendo a situação espiritual, né? Pouco tempo, uma guerra judicial para saber se a igreja funciona ou não funciona, e o homem fala que a igreja, eles podem assistir online. Se nem a educação está dando conta de fazer online,
Eles estão vendo, não tem como fazer, que o aluno tem que estar na sala de aula. Como é que nós vamos fazer para transformar a casa dele numa sala de aula? Como é que vai ser feito isso? E não é tão simples. Você sair da sua casa e vir para cá, é uma guerra que você lutou e venceu. Amém? Você que está em casa, deixa eu ficar bem no meio aqui, para olhar bem no seu olho. Você que está em casa, para você ligar teu aparelho celular, ligar tua Smart TV e botar no Facebook e sintonizar e ficar sentar, se arrumar, pegar a Bíblia, é uma guerra que você lutou e venceu. Amém? Porque não é fácil. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão e não tem prevalecido contra essa igreja. Amém, igreja? E já entrando no assunto da nossa mensagem, tudo que nós fazemos aqui é uma semente. Você sabe o que é uma semente? Sabe, né? Todo mundo aqui, quando era criança, né, lá na escola, no CA ou no jardim, já plantou o carocinho de feijão no algodão, na tampinha de garrafa, né? Todo mundo aqui já? Todo mundo? Não? Vocês não fizeram, não? Não tem isso, não? Ah, tá. É. Já plantou lá, aí fez, saiu a raiz, né? Aí ficou lá e brotou até brotar a primeira vagenzinha de feijão. Né? E você teve que ficar, né, zelando por aquela semente, vigiando aquela semente. E a mensagem de hoje diz o seguinte: a sua colheita depende do crescimento da sua semente. Amém? A sua colheita depende do crescimento da sua colheita. A sua colheita depende do crescimento da sua semente, desculpe. Tá? Então, o nosso texto a gente vai ler lá em Mateus 13. Mateus 13. (31 e 32). Ok? Mateus 13, versículo 31 e o 32. Diz assim: e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, por estarmos na Tua presença, estarmos na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de trazer a Sua palavra. Muito obrigado, Pai, por essa igreja, muito obrigado pelos membros dessa igreja, muito obrigado, Senhor, mas muito obrigado mesmo pela família apostólica, Pai, pelos nossos apóstolos, que em nenhum momento, Pai, retrocederam, e nós estamos aqui, firmes, neste lugar. Muito obrigado, Senhor. Esteja com a Sua palavra, que entre em nosso coração e traga, Pai, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre o crescimento da semente. Né? Eu falei que todo mundo aqui, né, já plantou, já botou o grãozinho de feijão no algodão e já viu crescer. Quem não cuidou, morreu logo. Mas vamos falar do pós. Quando a plantinha já está saindo e já está criando as primeiras raízes. Ok? Quem já viu uma semente de mostarda? Alguém já viu? Já viram? Né? Tem aí, vocês que estão aqui não vão ver, mas
Você amanhã vai entrar no canal da igreja do YouTube e vai ver essa imagem, tá? Tem uma semente de mostarda e uma árvore de mostarda. O desenho está assim, né? A imagem que o pessoal está vendo. O grão de mostarda na ponta do dedo indicador, né? E a imagem do lado está a árvore de mostarda. O que a gente pode já, de cara, lembrar? O que Jesus falou: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esse monte: sai daqui, vai para lá, e ele irá. Se ou quando a nossa fé tiver tamanho de um grão de mostarda, gente, muita coisa do que está na nossa mente, no nosso planejamento, sabendo que a nossa mente é guiada pelo Espírito de Deus, muita coisa que a gente pensa vai acontecer. Amém? Muita coisa que a gente planeja vai acontecer. Por quê? Porque você já viu um grão de mostarda e você já viu a árvore que vai se tornar. Isso se chama planejamento. É ou não é? Você vê o começo, está aqui o começo, mas você já vê qual é o final dele. Isso não diz, é planejamento. Certo? Né? Básico de administração é isso. Então, porque você não sai fazendo as coisas descabeçadamente. Tem um início, um meio, e você já sabe exatamente o final, o resultado que você quer. Tá? Então, vamos falar sobre o crescimento da semente. Ou seja, depois que a plantinha sai da semente e começa a crescer. Tá? Este é um princípio de crescimento. Quando você vai lá, você tem a sua hortinha, a sua horta em casa. Aí você vai no mercado, compra as sementes, o que você faz? Você pega uma pá, você vai plantar deixa eu ver uma coisa bem pequenininha. Salsa, né? Semente de salsa. Você sabe o que é só aquele? É só aquele molhozinho que sai, né? Molhozinho que sai. Você vai pegar uma pá e vai cavar 2 metros de profundidade? Não, né? Você vai pegar o dedinho, furar a terra, botar a semente, tampar e, o mais importante de tudo, vai cuidar da semente. Certo? Vai cuidar da semente. Então, existem etapas para que a plantação, da plantação até a colheita. Tem algumas etapas que a gente não pode deixar de seguir. Certo? Você, quando saiu de casa, o que você fez? Antes de sair de casa, o que você fez? Eu, pelo menos, fui até a porta, virei a chave, abri a porta, peguei meu sapato, que está do lado de fora, e vim embora. São o quê? Etapas. Ah, Ângelo, mas isso aí é rotina, isso aí, certo, mas quando você sai apressado, igual eu já saí muitas vezes, sai apressado, aí quando chego lá embaixo, minha carteira. Aí eu tenho que subir o morro todo dia de novo. Mais uma ladeira, 3 andares, porque esqueci a carteira. Ou seja, não segui as etapas. Então, hoje a gente vai aprender que existem algumas etapas da plantação até a colheita dos frutos. Está preparado para isso? Amém? Então vamos lá. Primeira etapa. A sua colheita depende da plantação da semente. Aí você vai falar, aí faz, cadê o Alexandre? Aí faça igual o Alexandre. Aí você vai falar, é óbvio, mas tem gente que não quer plantar. Não quer plantar. Quer ficar tranquilo na dele, tá lá, não quer trabalhar a terra, não quer plantar semente, não quer fazer nada e quer colher. Vai colher o quê?
Se você não estuda, não se alfabetiza, você não se alfabetiza, você vai querer, como você vai querer tirar uma carteira de motorista, se você não sabe nem ler? Ah, mas meu avô, meu bisavô, ele aprendeu a dirigir sem saber ler. Quando foi? Ah, em 1943. Aonde? Ah, no quartel. O que estava acontecendo? Ah, estava na iminência do Brasil ir para a guerra, então teve que... Ah, tá, então teve uma situação. Ah, gente, tá bom. Teu avô já passou. Já passou. Então agora a sua colheita depende da semente. O que adianta uma semente na mão? Se a semente não for plantada, ela morre. A vida está dentro dela e precisa da terra para desenvolver-se. Está parecendo palestra do Globo Rural. Mas não é não. Isso aqui tem muito de vida para você. Muito de vida para nós aqui. Sua semente pode ser um sonho. Lembra que eu falei no começo? Sua semente é o sonho. Imagine o Brasil. Ele hoje, esse ano, vai ter uma super safra. Teve, né? Não sei quantos milhões de toneladas de grãos. Não sei quantos bilhões a mais no agronegócio. Mas, antes de começar a plantação, o que o fazendeiro fez? O que ele olhou? Ele olhou o quê? Ele olhou um espaço todo vazio. Ou então cheio de capim. Ele teve que trabalhar a terra. Mas por que ele trabalhou a terra? Porque ele já viu que lá na frente ele teria uma super colheita. Então, qual é a sua ideia? Qual é o seu sonho? A gente ouve muito falar sobre sonho. Qual é o seu sonho? Você tem que perseguir seu sonho. Você tem que fazer aquilo, fazer aquilo outro. Você tem que se dedicar. Você tem que... Seu dia tem 24 horas, por que você fica dormindo? Não é isso que a gente ouve? Já ouvi muito. O que você faz entre meia-noite e 6 da manhã? Estou dormindo. Até depois das 6, né? Estou dormindo. Mas está dormindo demais, não? Não. O certo são 8 horas por dia. Mas, qual é o seu sonho? Qual é a sua ideia? Se você traçar uma ideia que ela tiver um início, mas se esse início, você já tiver a semente para essa plantação, meu irmão, o sucesso te aguarda. Amém? O sucesso te aguarda. Poxa, que bom. Ai, que palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, sabe essa palavra. Obrigado. Sabia que aquela ideia que eu tenho vai funcionar. Quando daqui a não sei quanto tempo, daqui a alguns meses, vai dar tudo certo. Eu vou estar morando naquela cobertura lá no Península. Tá bom, meu filho. Mas qual é a ideia que você tem? Não sei. Estou esperando. Tá, filho. Tá bom. Tá. Mas aqui é só. A sua colheita depende da plantação da semente. Sua semente pode ser o seu sonho, sua ideia. Seja qual for a sua semente, ela precisará ser plantada para que um dia você colha os frutos dela. Amém?
Um dia você vai colher o fruto dessa semente. Um dia. Quanto tempo demora? Se eu não me engano, posso estar errado nos cálculos. Eu ouvi há muito tempo isso, né? Uma árvore, uma oliveira, para ela atingir o seu auge, né, de tamanho, na oliveira lá na estância tem oliveira, tem uns pés de oliveira, até grandinhos, mas para ela atingir o auge dela de espessura, demora 69 anos. Fica grossa aquela árvore. Ô, pastor, acabou de me dar um banho de água fria. Não estou dando não. Não estou dando não. Estou dando não. Quanto é o preço de um azeite puro? Quanto é? Fala aí, gente. Vocês que estão aqui. Quanto é o preço de um azeite bom? Quanto? Um azeite bom, gente. R$60? Né? Então, um azeite bom. Aqueles que você só chega e só dá na bacalhoada lá, você só dá um pingo. 60, R$70? É isso aí? Concorda vocês? É ou não é, gente? Eu não sei, porque o meu azeite é aqueles aqueles que você rega, né? Rega a comida toda, né? Vai sem pena, vai sem pena. Nome do azeite que eu compro, vai sem pena. Entendeu? Mas o fruto, né, dessa oliveira, que atingiu só 69 anos, aquele azeite puro, né, aquele azeite que você coloca na sua comida, o cheiro se alastra pela casa. Assim será a sua ideia, o seu sonho. Amém? Vocês conseguiram entender? Vocês estão conseguindo entender? Sua semente pode ser vou repetir aqui esse parágrafo. A sua semente pode ser seu sonho, sua ideia. Seja qual for a sua semente, ela precisará ser plantada para que um dia você colha os frutos dessa semente que você plantou. Você planta uma semente como um ato profético. Eu falei aqui, você está ali, você planta estudo. Nós temos aqui, né, aqui do meu lado, da minha direita, a Renata. Renata que é mestre, certo, Renata? Mestre em educação. Mas, há poucos anos atrás, a Renata, que está aqui, estava no jardim de infância. É ou não é? Jardim de infância. Estava lá estudando, né? Jardim de infância. Com aquela... como é que é o nome daquele negócio? Aquele avental. Avental xadrez, né? Que tinha na época. Né? Aquele sapatinho brilhoso. Aquele vestidinho bordadinho, rodadinho. E ela foi indo, jardim de infância, primário, ginásio, segundo grau, faculdade, pós, mestrado. E é uma mestre. Com relevância. Amém? Com relevância. Ou seja, o que eu falei, lembra do que eu falei do azeite? Puro. Ele é relevante. Essa mesma relevância Deus tem para você. Aquilo que você começar, você plantar, a trajetória será um sucesso e o final, a plenitude do que você realizará será mais relevante ainda. Servirá outras pessoas, gente. Eu estou falando aqui para um povo de Deus. Povo de Deus, amém? Povo de Deus. Eu estava vendo, abrindo um parênteses aqui, eu estava vendo o povo de Deus, a terra que nós amamos, Israel. Nós amamos tanto Israel que o cesto da ceia da cor de Israel
as poltronas são da cor de Israel. E eu estava vendo que no mundo são aproximadamente 14 milhões de judeus. 14 milhões de judeus. Tem mais gente no estado do Rio de Janeiro do que judeu no mundo. No mundo, espalhado pelos 4 cantos da terra. Aí você pergunta, gente, se são tão poucos judeus, como é que tem tanto judeu em tanto lugar? A semente plantou, foi cuidada, porque já sabia o resultado daquela semente. Essa semente aqui vai dar fruto. Você que está aqui, nós que estamos aqui, você que está em casa, você vai dar fruto. Amém? Qual é o fruto? Aquilo que você sonha. Sonhos para os seus negócios? Amém. Vai crescer, vai prosperar. Sonhos para a casa de Deus? Amém. Vai crescer, vai prosperar, vai transbordar. Gente, é óbvio. É óbvio. Depois eu falo o que eu estou pensando aqui. Segundo, a sua colheita depende do cuidado com a sua semente. Falei agora há pouco. Você planta, você tem que regar. Você tem que olhar para ver se não tem nenhum, vigiar para ver se não tem nenhum bicho que venha comer a sua semente. Lembra da parábola do semeador? Aí foi para um lugar, plantou a semente, aí veio as aves e comeram. Aí o Satanás veio e mudou, distraiu, roubou a palavra. A outra foi plantada na rocha, não criou raiz. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos tornar terra fértil para que essa semente cresça e gere frutos. Como se transforma um terreno, uma área que não é boa para se plantar em fértil? Uma terra boa, fértil. Que você tem que literalmente alimentar a terra. É ou não é? Você chega lá, a terra não está pronta. Não está. É impossível de se plantar naquela terra. O que você tem que fazer? Preparar a terra. Preparar adubo. Fazer aquele humus. Jogar água. E misturar naquela terra. Aí pega. É ou não é? Aí pega. Eu não sou do interior não, mas na minha cabeça eu acho que deve ser assim, tem que ser assim, né? Deve ser assim. Então, gente, o nosso alimento é a palavra, e ela tem que se misturar à nossa vida, misturar, até que a nossa terra, até que nós sejamos terra fértil. Amém? Então, a sua colheita depende do cuidado com a sua semente. Não basta plantar uma semente, colocá-la simplesmente na terra e dar as costas, abandoná-las. É preciso o cuidado, pois a semente necessita receber água, ser regada, nutrida. Aí sim estará preparada para o crescimento. Você já percebeu o quanto é caro hoje um alimento, o nome vem na cabeça e depois some, orgânico. Por que o orgânico é tão caro? Não, porque isso aqui não foi
não foi cultivado com agrotóxicos, né, assim. Aí eu, no dia eu estava pensando, gente, se não foi cultivado, eu sei a resposta, tá? Mas eu pensei assim, né? Se não foi cultivado com agrotóxico, com um monte de pesticida, com um monte de coisa, por que é tão caro? Se não teve nada agregado, nenhum valor, nada agregado. Teve o cuidado. Todo dia tem que ir lá, tem que mexer na terra, tem que tirar, aí passa para cá, aí põe numa estufa. Não, isso aqui é para estufa, não está no tempo de ir para fora. O restante, manda ali um avião com pesticida, inseticida por cima, que vai crescer e a gente fica tranquilo. E põe os irrigadores. Mas orgânica não, tem um cuidado especial, né? Cuidado especial. Aí você vai lá, compra aquele tomate vermelho gigante. Aí você, não, isso aqui não tem agrotóxico. Você compra e você come com mais prazer. Né? Então, a semente precisa receber água, ser regada, nutrida, aí sim estará preparado para o crescimento. Você rega sua semente com o quê? Isso, oração. Sua semente é regada com oração. Tá? E a gente vai pensando aqui em muitos conceitos à luz da palavra que a gente tem, recebe, vão sendo quebrados em nome de Jesus. Né? A sua semente deve ser regada com oração. Terceiro, a sua semente depende do milagre de Deus sobre a sua colheita depende do milagre de Deus sobre a sua semente. Amém? Amém, gente? Estou com sono. Não, daqui a pouco a gente vai embora. Tá? A sua colheita depende do milagre de Deus sobre a sua semente. Não adianta você ter uma semente, tá? Aí, tendo a semente, não adianta se você tem a semente e não plantar. E outra, você tendo a semente e não plantar, você tem que acreditar, crer, aí é fé. Né? A gente volta lá no início do grão de mostarda. Se você não tiver fé, que é Deus que dá o crescimento, eu não sei em que você pode acreditar. Ah, não, mas pastor, mas o senhor acabou de falar que se usar o pesticida, o inseticida, vai crescer. Aí eu te falo de uma notícia de ontem e hoje. E a praga? 40 milhões de gafanhotos. Já estimaram, né? Uma perda de 34 bilhões de reais. E aí? A sua colheita depende do milagre de Deus sobre a sua semente. Só Deus para livrar o Brasil, né? Saiu da Argentina, veio para o Brasil, está passando, não sei como é que está agora, Brasil, e estava indo para o Uruguai. Só Deus para modificar, reverter essa situação. Porque com uma plaquinha, igual o desenho animado, né? A plaquinha por ali, né? Desviar o caminho pro gafanhoto e para outro lugar, 40 mesmo não vai. E é gafanhoto, tá, gente? Não é grilo, não. Vocês viram lembra do gafanhoto da mensagem do apóstolo da série Apocalipse, né? Se você não se lembra do gafanhoto, entra lá no site, lá no YouTube e procura lá. Você vai ver o gafanhoto. O texto é bem claro. Que tá lá, esse texto está lá em 1 Coríntios
3:6 diz assim. 1 Coríntios 3:6. Diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. O texto aqui é bem claro, né? Vou ler novamente. Eu plantei, Paulo falando, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Quem vai fazer as suas ideias, os seus sonhos crescerem, se realizarem, vai ser Deus. Mas, fazendo indo no sentido contrário, você tem que depender do milagre de Deus, você tem que cuidar da semente, e você tem que plantar a semente. Não pode esquecer dessas etapas. Uma não funciona sem a outra. É importante o plantar, é importante regar, mas sem milagre de Deus não haverá crescimento genuíno. É o orgânico que eu falei. Às vezes a pessoa cresce, né? A gente está falando de ideia, falando de sonho. Queria tanto, vou falar com o conhecido meu, que ele vai dar um jeito de me colocar nesse esquema aí. Já falou comigo. Ele falou comigo que é só fazer a prova, é só ter nota para passar, que ele me coloca lá dentro. Entrou. Ótimo. Ótimo. Mas foi genuíno? O que é o genuíno, né, nessa questão que eu estou falando? É você fazer uma prova, você estudar, se preparar, fazer uma prova, passar, ser chamado. Né? Não, meu amigo falou que eu só preciso ter nota para passar. Se eu conseguir a média, ele me põe lá dentro. Nunca vai ser genuíno, meu querido. Desculpe você que fez isso. Nunca vai ser genuíno. Tem que te dizer isso. Você nunca vai saber o que é plantar, cuidar e ver Deus dando crescimento. Nunca. Nunca. Sua semente cresce quando alcançada pelo milagre de Deus. Sua semente só vai crescer se ela for alcançada pelo milagre de Deus. Vamos ler novamente lá Mateus? Diz assim: o reino de Deus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Olha o versículo diz aqui, né? Um grão em um campo. Não diz que é um grão em um copo. Não diz que é um grão em uma vasilha. É um grão em um campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças. E se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos em seus ramos. Quero te dizer que essa semente que você está plantando aqui, essa semente está plantando aqui hoje, vai se tornar uma árvore frutífera, uma árvore frondosa, uma árvore com raiz profunda, que o vento vai vir e não vai balançar. Aves farão ninho, pessoas chegarão a você e encontrarão o aconchego. Amém? Fazendo um paralelo, né, uma comparação com essa casa, com essa igreja, era um grão de mostarda. Foi um grão de mostarda. Amém? Eu estou aqui há
34 anos. Do tempo que era a casinha. Tem gente que está aqui do tempo que essa igreja se reunia numa escola. Leila Barcelos Carvalho. Lá dentro. Ele se reunia lá. Era um grão de mostarda. Um grão de mostarda. Mas foi plantado. Foi cuidado. Se tornou essa árvore poderosa. Ah, tá puxando sardinha para a tua igreja? Tô. E eu provo. Casa de provisão. Casa de bênção. Casa de oração. Casa de milagre. E o nosso apóstolo anunciou mais uma casa que está por vir. Você viu no vídeo, né? Semana passada, você viu. Vai vir mais uma casa aí. Maná 12, sede internacional. Maná 12, Paz Pequena. Maná 12, Rondônia. Maná 12, José Cepaz, na Argentina. Maná 12, Grambu, na Argentina. Buenos Aires, na capital. É ou não é uma árvore frondosa, onde as aves vêm fazer seus ninhos? É aqui, esse lugar. Por isso que no começo eu falei, as portas do inferno não estão resistindo a essa igreja. Não estão. E vai chegar um tempo que não está longe, né? Que nós vamos colher todos os frutos das sementes que nós estamos plantando. Amém? Nós estamos colhendo os frutos de sementes que plantaram. Né? Estamos colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo. Tem gente aqui de casa de provisão, casa de bênção, casa de oração. Você é um fruto. Essa igreja aqui, como um ato profético, para todas as outras, não cedeu, não fechou as portas em nenhum momento. Nenhum momento. Sabe por quê? Nós temos a semente. Nós plantamos a semente. E nós dependemos do milagre de Deus para a semente crescer e se tornar essa árvore que diz aqui no versículo 32, se transforma numa árvore de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos em seus ramos. Amém? Que Deus te abençoe. Que essa palavra que nós trouxemos aqui, breve, tenha trazido uma mudança na sua vida na questão de semente. A gente falou de ideias, de sonhos, mas tudo é uma semente. Como eu falei, e vou repetir, vocês que estão aqui no templo, vocês são sementes. Você que está em casa, você é uma semente. Não se sinta menosprezado por estar em casa. Não se sinta menosprezado por estar em casa. Você está em casa, está segurando as cordas dos que estão aqui. Estão aqui. Você ora assim, Senhor, eu não estou podendo ir na tua casa por motivos óbvios, mas tem pessoas que estão lá e estão te adorando. E eu estou aqui junto com eles. Eu mando o link para o pessoal dos cultos. E sempre tem alguém que fala, eu queria tanto estar aí, queria tanto estar junto com vocês. Eu me emociono porque é um privilégio estar aqui. Você não tem noção. É mais do que você estar aqui, eu chegar aqui,
poder abrir a igreja, poder fechar. Entendeu? Não é uma obrigação, é um privilégio. Porque tem lugares que não podem abrir igreja. A igreja está proibida de abrir no Brasil. No Brasil. A ministra Damares, ela falou que ela está vendo formas de poder, de alguma forma, ajudar as pessoas, ajudar as igrejas. Porque está tudo aberto, menos igreja. Tudo aberto. Entendeu? E a igreja não é um mercado. Entendeu? A igreja não é um mercado. A igreja é mais importante que mercado, gente. A igreja é mais importante do que shopping. Você sim, no shopping sim, você pode comprar pela internet. Você tem até mais leis que te protegem de compra de internet do que compra em loja física. Entendeu? Então não é brincadeira. A pessoa que, como o apóstolo falou, a pessoa que é do nosso meio e acha correto uma igreja estar fechada, é dos deles, é do inimigo. Chegamos aqui 8 horas. São 9, 1 hora. Eu não fico menos de 1h30, 2 horas dentro do mercado. Porque só para esperar no caixa são quase 40 minutos. Parado. Sem conhecer ninguém. Sabemos das importâncias, somos responsáveis. Muito responsáveis. Muito responsáveis. Responsáveis. Está falando de semente. Essa igreja é uma árvore poderosa. Eu não digo nem que ela, eu podendo falar um pouquinho mais, ela não é nem uma árvore de mostarda. É uma sequoia. Já viu uma sequoia? Árvores que o tronco é metade desse, de largura é metade desse templo. Mais de 100 metros de altura. Árvores fortes. Essa é a igreja aqui. Amém? Então, que Deus te abençoe. Você vai receber aí, eu ainda vou orar por você que está em casa. Você vai receber os links, sobre oferta, o seu dízimo, sua oferta. Seja fiel. Isso também é uma semente. É uma semente. Uma semente que abençoa você. Que prospera você. Que repreende o gafanhoto que possa vir sobre a sua vida. Amém? Antes de eu orar, encerrando, amanhã nós teremos mais um estudo poderoso sobre guerra espiritual com o nosso apóstolo, gente. O apóstolo prepara, tem livros escritos sobre guerra espiritual. Então, eu até falei com um grupo nosso grupo, eu falei, gente, é no mínimo injusto você ver esses vídeos, esses estudos sobre guerra espiritual sozinho. Guardar para você. Pegue o link, amanhã será enviado para todos pela lista de transmissão. E distribua. Mande para os seus clientes. Mande para a sua família. Mande para toda a sua agenda de contato do WhatsApp. Porque as pessoas precisam saber. Não é para a gente alcançar seguidores, não. Não precisa. A gente não precisa. Mas as pessoas precisam saber que existe uma guerra. Eu não sei se vocês viram de ontem. Eu pensei que fosse ser um filme de terror. De tanta coisa. É assustador. O mundo espiritual. É ou não é, gente? É ou não é? Está com medinho, está com medo. Não estou, não. É assustador. Assustador. Mas o diabo está derrotado. Mas as pessoas precisam saber disso. Você sabe, eu sei. Amém? Então, Deus te abençoe, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque a sua palavra foi pregada nesse lugar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de eu ser
trazer essa mensagem. Obrigado pelo nosso apóstolo que confiou mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso apóstolo, pela família apostólica, por essa igreja, pelos que estão aqui, por nossos irmãos que estão em casa. Abençoe, Pai, prospere, dê paz ao coração, à alma. E em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, continuamos te pedindo que esse momento que nós estamos afastados seja breve, seja encurtado, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, nosso Pai, as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, com todo membro do Maná, todo congregado da Igreja Maná, Ministério Apostólico, Nação do Avivamento, Igreja da Provisão de Deus. Seja com nossos apóstolos, seja com Israel, Jerusalém, seus muros, em o nome de Jesus, agora e para sempre, Pai. Amém. Shalom.